Diz assim, ó: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem consciência fraca vir você, que tem o conhecimento, comer no templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento na qual você tem. Quando você peca contra seu irmão desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Amém? Amém. Pode assentar, igreja. Tem certos dias que são um pouco mais fáceis, né, de vir à casa do Senhor. Tem certos dias que são um pouco mais difíceis. E eu acredito que o que o nosso pastor Jean falava, né, mediante a quantidade de vezes na qual ele vinha aqui e falava que estava feliz, eu creio que é que quando ele tinha um dia ruim, ele ficava alegre por ter conseguido chegar à casa de Deus. E hoje também o dia não foi muito fácil para mim, e por isso estou alegre, por ter conseguido chegar à casa de Deus. Amém? Porque, graças a Deus, nosso Deus, ele é um Deus de sabedoria. E a sabedoria que Ele tem para nos dar, Ele simplesmente dá. Ele não vende, Ele não negocia, Ele não pede um sacrifício em troca de sabedoria. Ele fala bem assim na sua palavra: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente. Amém? Então, estou feliz por nosso Deus ser um Deus sábio. Estou feliz por nosso Deus ser um Deus na qual Ele compartilha da sua sabedoria com a gente. E todos aqueles que o buscam conseguem adquirir essa sabedoria. Amém? Então, aqui na carta de Coríntios, na qual a gente leu, a carta que Paulo escreveu para Coríntios, aquela carta de exortação, é aquela carta na qual Paulo preso, né, ouve falar da igreja de Coríntios, vê que ela está tomando um caminho na qual não deveria ter tomado, e aí ele escreve essa carta, uma carta bem dura, uma carta bem pesada. E dentro dessa carta a gente tem vários tópicos, vários pontos na qual eu creio que ele, ouvindo falar da igreja de Coríntios, ele começa a escrever, seria mais ou menos assim: sobre aquilo que eu ouvi, tal, é assim, 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 assim que se resolve. E a gente sabe que na próxima carta ele faz uma carta um pouco mais mansa, porque foi uma igreja na qual ouviu a primeira carta, assimilou aquilo que foi dito e assim o colocou em prática. E ele chega aqui no capítulo 8, né, que fala sobre a comida sacrificada a ídolos. Por quê? Porque a igreja de Coríntios a região de Coríntios era uma região muito idólatra. E por ser idólatra, eles tinham por costume oferecer sacrifício a ídolos. E um estudo, né, que eu vi recentemente era: como é que funcionava isso? Era basicamente como o judaísmo. Aqueles na qual tinham interesse em oferecer sacrifício, ia lá até o sacerdote, né, até o religioso, entregava o cordeiro, entregava o boi, entregava aquele seu sacrifício, na qual o sacrificava, parte era queimado, parte ficava com aquele na qual levava, com aquela família, que muitas das vezes comia daquele churrasco por ali mesmo, e parte ficava com o sacerdote. Sendo que o sacerdote, ele, por ter sacrifícios e sacrifícios para serem feitos e muita carne acumulada, naquela época não tinha como manter essa carne preservada durante muito tempo, ele passava para frente. E segundo estudos disse que a chance de haver carne no açougue, digamos assim, e essa carne ter sido uma carne na qual foi consagrada a algum ídolo, era muito alta. Então, aqueles que estavam ali em Coríntios, né, alguns deles, alguns cristãos que estavam ali, eles começaram a indagar, dizendo assim: não, como é que pode? A gente outrora era idólatra, a gente outrora estava oferecendo sacrifícios, e agora vocês aqui, agora que eu me converti, que eu não quero mais participar disso, vocês também estão comendo essa carne sacrificada? E aí a palavra de Deus fala assim, que é aquele que tem conhecimento fraco.
E Paulo ele vem trazendo essa carta, esse trecho da carta, justamente para exortar aqueles na qual tinham esse conhecimento forte. Eles viam que, de certa forma, não tinha problema de comer aquilo que estava ali, mas na frente ele fala que isso tem problema, mas eles veem assim, olha, o que eu estou abordando aqui não é se você deve ou não deve comer, mas a sua prática de comer está levando aquele seu irmão a um escândalo. E está fazendo com que essa sua prática, na qual você acha que é uma prática normal, na qual você acha que é uma prática saudável, na qual você acha que é uma prática do cotidiano de vocês, está levando o seu irmão a pecar. E ele diz bem assim, que se você leva seu irmão a pecar, usando da sua liberdade, você está pecando contra Cristo. Então, ele exorta, e ele traz um conhecimento no final, ele traz uma lição, ele traz um como a gente deve agir no final desse capítulo. Eles vêm assim, olha, se eu for, portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo bem assim, olha, eu tenho liberdade de comer carne, eu tenho essa liberdade. Mas se meu irmão se escandaliza com isso, por ter o conhecimento fraco, como é dito aqui, eu simplesmente abdico da minha... Eu pago o preço de não comer essa carne, para que meu irmão não venha se escandalizar, para que meu irmão não tenha essa pedra de tropeço na vida dele. Sendo que ouvimos isso e vemos isso, sendo que praticamos diferente. A palavra de Deus, a igreja como um todo, era para ser como o apóstolo já falou, né, um HU, né, um hospital universitário, na qual a gente vem, aprende, bota em prática na nossa vida, tem nossa vida transformada, e assim vai ensinando para o próximo. Sendo que muitas das vezes a gente acaba tomando posturas e atitudes na qual vai fazer com que esse hospital que outrora era para trazer cura, muitas das vezes acaba trazendo doenças. E pessoas, eu não digo aqui, mas de um geral, em vez de estar trazendo conhecimento, em vez de estar trazendo palavra de Deus, em vez de estar pautado na palavra, trazendo informação, trazendo conhecimento verdadeiramente da palavra de Deus, acaba trazendo escândalos para a casa de Deus. E esses escândalos faz com que a gente duvide da palavra, sendo que nós não fomos feitos para julgar. Deus ele não fez juízes em hipótese nenhuma. Deus ele fez pessoas para estar estendendo a mão. Deus ele fez pessoas para estar ajudando o próximo. E Paulo, ele diz assim, ó, se eu posso comer carne, e se meu irmão se escandaliza com isso, eu simplesmente paro de comer carne. Ou seja, eu pago o preço da minha liberdade, eu pago o preço daquilo que eu posso fazer, para que simplesmente meu irmão seja edificado. Esse é o papel da igreja, é que a gente esteja cedendo a mão para o próximo, aqueles que estão aqui, aqueles que estão lá fora, e dizendo bem assim, meu irmão, eu estou aqui para te ajudar a se levantar, a ser forte, a juntos, como um só corpo e unidade, a gente trilhar esse caminho, sendo que o mundo ele entra no nosso coração de tal forma que a gente quer saber primeiro lugar da gente e não do irmão que está do nosso lado. E esse é o nosso grande defeito. Por quê? Porque quando cuidamos da gente, nós cuidamos da gente. Quando a gente cuida do irmão do lado, Deus cuida da gente. Porque é como se a gente ficasse sem cuidados. Olha, eu vou cuidar do meu irmão que está aqui do meu lado. E você? Não, eu me viro depois. E aí Deus olha aquilo ali e diz bem assim, bom, já que você está plantando esse cuidado, eu vou cuidar de você. Seja com outra pessoa que vai estar ali, ou seja, o próprio Deus está ali auxiliando e dando forças para você seguir cada etapa da sua vida. A palavra de Deus, ela nos ensina isso, a simplesmente estar estendendo a mão, a simplesmente estar
ajudando o irmão. Ajudando o irmão. Simplesmente está orando pelo irmão. Simplesmente está agindo em favor do próximo. Sendo que enquanto a gente olhar para nós mesmos, dizendo, não, eu preciso comer carne, a gente vai estar comendo carne e a gente vai estar fazendo o nosso irmão pecar. A gente vai estar fazendo o nosso irmão se escandalizar, a gente vai estar fazendo o nosso irmão escorregar, e a gente pode achar até que está certo, mas ele fala aqui que se a gente, versículo 12, quando você peca contra um irmão desta maneira, ferindo a consciência fraca dele, peca contra Cristo. Ou seja, aquilo na qual você tinha liberdade de fazer, você agora não tem, porque agora é pecado também contra Cristo. E a gente tem essa escolha na nossa mão, se a gente vai usar a nossa mão para estender para o próximo, para ajudá-lo, ou se a gente vai usar a nossa mão para fazer aquilo que a gente quer, que a gente pode, e assim nosso irmão vinha a se perder. Essa escolha, ela está na mão de cada um de nós, para todos aqueles que estão à nossa volta. E agindo assim, como Jesus agiu, ele simplesmente morreu, não por si mesmo, mas por nós. Ele poderia estar no céu, ele poderia estar com os anjos, ele poderia estar sendo adorado lá, mas ele simplesmente veio aqui morrer por nós. E ele foi o nosso grande exemplo. Então, que a gente tenha isso em mente, que a gente possa estar estendendo a mão, sem olhar, amando, sem olhar, porque nos foi ensinado sobre amor aqui. Confesso que é um pouquinho difícil de entender, porque eu não pratico, né? Quando a gente pratica, a gente fica mais fácil de entender, mas se a gente não praticar o amor, a gente não entende, mas a gente tem que praticar para entender. Então foi nos ensinado aqui sobre o amor, e que esse amor que nos foi ensinado uma vez possa estar no nosso coração. Aquele amor que não olha a pessoa como um valor, mas aquele amor que olha a pessoa, como uma alma a ser salva. Amém?